Vai lá, toca pro Jesus! Toca, filha da puta! É agora! Ô, Kim, o que você tá fazendo? Acabou de sair uma delação da Lava Jato? Tô vendo o jogo aqui, eu acabei de colocar minha camisa do Brasil. Não, mas deixa pra usar na manifestação que a gente tá marcando, pô. Aí você já leva pato, já leva panela, tudo pra Paulista. Bora gravar um vídeo? Pois é, pessoal, como vocês devem estar reparando, ninguém tá dando a mínima pra Copa do Mundo. Não tem rua pintada, quase ninguém sabe a escalação do time oficial. E o pior, pouca gente acha que o Brasil tem alguma chance de vencer essa Copa. Essa mudança de comportamento do brasileiro foi alvo de uma matéria da revista Isto É, que foi inclusive capa da publicação. A matéria, intitulada A Pátria Pendura Chuteiras, busca desvendar as razões por detrás do desinteresse do brasileiro pela seleção canarinho. E chega em alguns pontos interessantes, que até ajudam a explicar, mas que na minha opinião, não são a principal razão dessa mudança de hábito. Para Isto É, as principais razões elencadas são relacionadas ao próprio futebol. O fracasso do 7-1 e a roubalheira da CBF merecem destaque, e eles foram mais longe. Abordaram também o superfaturamento dos estádios, a campanha Não Vai Ter Copa de 2013 e o gigantesco distanciamento dos craques da atual geração com o dia a dia dos brasileiros. O que é uma grande verdade, aliás. Você consegue se imaginar amigo de algum desses jogadores? Imagina eles jogando no seu time? Muito provavelmente não. A seleção não encarna nenhum tipo de identidade nacional. O escudo que carrega no peito é motivo de vergonha. Os jogadores vivem uma vida de luxo completamente distante do drama nacional. É justo dizer que eles vestem a nossa camisa, mas não são legítimos representantes do Brasil em que vivemos. E é disso que eu vou falar. Para mim, o cerne da questão envolve algo fundamental que a seleção brasileira não representa mais: um elo de identificação nacional. E mais, ainda que as razões trazidas pela Isto É ajudem a desenhar esse quadro, um outro elemento ainda mais importante foi ignorado e eu também vou abordar aqui: a perda da influência da grande mídia, em especial da televisão, na formação do caráter do brasileiro. O futebol sempre foi tratado como paixão nacional. Olha só um pouquinho. Ó, filha de uma puta, tu não rouba meu Brasil, que eu vou te cagar a pau, juiz corno! Cornão! Tu apita direito essa merda aí, filha da puta! O esporte praticado por aqui sempre se diferenciou dos seus concorrentes europeus pela qualidade técnica dos seus jogadores e por um estilo fluido e indisciplinado que encantava plateias mundo afora. A conquista do Mundial de 58, através de uma goleada de 5-2 com direito ao show do Pelé, tornou inequívoca a máxima de que o Brasil era o país do futebol. A conquista ajudou a resolver um problema fundamental do brasileiro: o seu complexo de vira-lata, que existia não apenas dentro das quatro linhas, mas também na identidade do brasileiro. Éramos um eterno coadjuvante do cenário internacional. De repente, a gente passou a ser reconhecido e admirado. Mais do que isso, a vitória de 58 foi o início de um período de grande destaque internacional para o Brasil. Juscelino fazia seus 50 anos em 5 e uma nova capital era inaugurada. Logo depois, o mundo descobria a bossa nova. A música brasileira passou a ser tocada, cantada pelas maiores estrelas norte-americanas. O país passou a crescer economicamente na casa de 2 dígitos e na Copa de 70, liderada por Gelson, Pelé, Tostão e Rivelino, coroou um momento único que definiu a identidade do país. Éramos orgulhosamente o país das chuteiras. Outro elemento unificador foi o trabalho quase padrão da nossa imprensa. Cobria-se futebol como se não houvesse outro esporte. A raríssima exceção que confirma a regra era a Fórmula 1. Outro elemento importante na caracterização da identidade nacional. Os mais velhos aqui com certeza se emocionam com o tema da vitória e as manhãs de domingo com Ayrton Senna. O grande nome, grande irmão em nosso sistema midiático é, como todos sabem, a Rede Globo. Se ela ainda é poderosa hoje, vocês não imaginam como eram os anos 70, 80 e 90. Sem internet, com concorrência pífia, a Vênus platinada ditava o que o brasileiro ouvia, pensava, gostava e falava. Sua cobertura política determinava a eleição ou a derrubada de presidentes. Suas novelas determinavam modas e comportamentos. Sua cobertura esportiva determinava os sonhos dos brasileiros. Através do monopólio televisivo, e por que não cultural, da Rede Globo, éramos convidados a viver as convocações da seleção, as dezenas de amistosos, os preparativos. O Brasil parava aguardando a Copa do Mundo. Para muitos, esse era o tão aguardado momento de redenção, onde patrão e empregado, amigos e inimigos, militares e comunistas se encontravam no bar para torcer por sua seleção. Com o tempo, porém, isso foi mudando, e muito antes do 7-1. Graças à internet e à TV a cabo, o Brasil começou a descobrir outros tipos de entretenimento. Séries, filmes, redes sociais, tudo começou a chegar por aqui e diminuiu o interesse pela TV aberta e pelo seu conteúdo. Canais de pay-per-view mostram ligas de futebol muito mais avançadas e organizadas que a nossa. E mais, seus times e jogadores praticam um futebol muito mais bonito e vistoso. Além disso, o derretimento dos governos petistas e da classe política como um todo, tendo como pano de fundo a Operação Lava Jato e as manifestações desde 2013,
fizeram o brasileiro questionar todos os seus consensos. Sobrou pra Copa, pra classe política, pra Rede Globo e pra seleção brasileira. Confesse, meu amigo, quem não tem um amigo que torceu contra o Brasil em 2014 com medo da Dilma ser reeleita? A beleza disso tudo é que tamanha convulsão interna e essa sede de mudanças vem acontecendo sob o manto da amarelinha. Os brasileiros ressignificaram a paixão nacional e agora vestem a camisa da seleção para sair às ruas contra a corrupção e contra o populismo. Em pesquisa recente do Instituto Paraná, 77% dos brasileiros se mostraram mais interessados nas notícias da Lava Jato do que na Copa do Mundo. De certa forma, a luta interna contra as próprias contradições do sistema vem moldando o caráter nacional. E nesse cenário, pelo que parece, não tem mais espaço para nossa seleção. Mas será que a gente está correto nisso? O Brasil virou um país dividido e mal-humorado. Não que sejamos contra a polarização. Não há debate se não houver ao menos dois lados bem definidos. Mas não precisamos abandonar as coisas que gostamos em nome, às vezes, da guerra política. Recentemente, um designer de esquerda lançou uma versão vermelha e socialista da camisa da seleção. Será que precisamos chegar nisso? O mundo inteiro gosta de futebol. O mundo inteiro gosta da Copa do Mundo. Nossos amigos europeus, como espanhóis, alemães, ingleses e franceses, lotam estádios e são muito mais fanáticos por futebol do que nós brasileiros. Isso faz dele um bando de idiotas alienados? Eu acho que não. Eu tô com 22 anos. Em 2002, no ano em que ganhamos a nossa última Copa, eu tinha apenas 6 anos. A lembrança dos jogos, do time, dos jogadores é bem pequena, mas a lembrança da alegria, da rua movimentada, da vizinhança comemorando, dos ônibus pintados, isso a gente nunca esquece. Também não esqueço das histórias que eu ouvi dos mais velhos, principalmente sobre a alegria do país inteiro ao sair da fila de 24 anos sem título em 1994. Sobre o quanto foi triste ver a seleção que jogava por música perder a Copa de 1982. Histórias muito parecidas com as que me contavam sobre as vitórias do Senna, especialmente de quando o Senna vencia no Brasil. O futebol e a nossa seleção sempre foram os elementos unificadores da identidade nacional. São uma expressão marcante do que há de melhor na nossa mistura de raças, regiões, formas de agir e de pensar. Não temos que esconder nem ter vergonha disso. Copa do Mundo é hora de deixar a polarização e a política de lado para ir pro bar torcer com seus amigos. Até aquele comum da universidade pública. Não dói, é divertido e faz bem para todo mundo. Recentemente, o ativista de esquerda Bira, mais conhecido como Juca Kfouri, afirmou: em 1970, eu estou nas Ciências Sociais da USP. Imagina assistir a Copa torcendo pelo Brasil. Achavam que eu era um puta alienado. Juca não foi o único a falar algo nessa linha. Até mesmo guerrilheiros que se encontravam presos na ditadura disseram que se juntavam aos guardas para torcer pelo Brasil durante os jogos. Opiniões políticas à parte, eu não consigo discordar dele. O Brasil mudou muito, e isso é bom, mas enquanto reformamos ele, vou continuar torcendo para a seleção. Inclusive do lado daqueles que discordam radicalmente do que eu defendo na política. Viva a seleção! E vai Brasil!